cajuína, cajuína, Coca-Cola, Coca-Cola, cajuína, cajuína, Coca-Cola, Coca-Cola, cajuína, cajuína, Coca-Cola. Estamos numa pequena exposição que fizemos, lembrando o cinquentenário do Congresso Eucarístico, que aconteceu em Cajazeiras em 1939, também comemorando 75 anos da fundação da Diocese de Cajazeiras. Essa pequena exposição nós fizemos para marcar essas comemorações, essas datas. E convém dizer que essa ideia da exposição surgiu da colega aí, a Mercedes Gonçalves Holanda, que, sensibilizada por ver esses objetos, não no museu ou numa sala especial, mas assim, um pouco abandonados numa sala da biblioteca, então ela convidou um grupo para valer essa sua ideia, e nós iniciamos um trabalho com esta exposição, que agora passamos a ver, e também Mercedes vai dar uma explicação sobre como foi que se realizou esse trabalho de início. Sentido que os objetos estavam abandonados lá numa sala da Biblioteca Municipal, e que este museu já tinha marcado muito a história de Cajazeiras, onde as pessoas chegavam aqui como visitantes e ver as peças e ligavam a história de Cajazeiras a esses objetos. Também há uma marca muito grande, que a história de Cajazeiras é muito ligada à história da igreja, da fundação de Cajazeiras. Quando eu vi os objetos jogados lá na biblioteca, eu me senti até um pouco envergonhada como cajazeirense. Então eu convidei as minhas amigas, nós somos ligadas, nós fazemos trabalhos filantrópicos na cidade, Jacinta, Francisquinha César, Estelita Moreira, a minha pessoa e Elita Braga. Então elas propuseram também a nos ajudar e fazer essa exposição. Essa exposição tem um objetivo, que é resgatar a história de Cajazeiras. Nós, como cajazeirenses, nós vamos partir para o trabalho de ver se novamente se encontrar apoio da comunidade, das autoridades, dos historiadores, dos escritores, dos colégios, dos cajazeirenses ausentes, e vamos ver se a gente vai conseguir reerguer este museu. A nossa ideia agora só foi a exposição. Através dessa exposição, possa ser que a gente sensibilize as pessoas e que os objetos, muitos objetos foram tirados do museu, e nós já sabemos que algumas pessoas se dispuseram a guardar esses objetos para depois nos devolver. Outros também foram tirados e levados para terras distantes. Acho que é inteiramente possível recuperar esses objetos. Os objetos não estão em boa situação porque eles estão muito danificados. Foram jogados assim em recantos de caixas, dado o abandono, que as pessoas, parece que outras pessoas que não cajazeirenses assumiram esse museu, né? Então acharam que não tinha nenhum valor histórico. A gente espera que a gente possa fazer esse trabalho e novamente Cajazeiras tenha, através do seu museu, um pouco de memória histórica, já que nós estamos tão carentes. Cajazeiras não há mais nada que comprove a nossa história. Eu vou passar um pouquinho o microfone para as minhas amigas, para elas também darem a sua opinião. Elita Braga Cartaz. Bom, eu achei a ideia maravilhosa, né? Nossos filhos nada sabem sobre
a história de Cajazeiras. Só Cajazeiras foi a cidade que ensinou a Paraíba a ler, mas muitos não sabem nem por que surgiu essa denominação. Então, nós, como cajazeirenses que moramos aqui, achamos que é uma obrigação de todos restaurarmos o nosso museu e, consequentemente, a nossa história. Aqui estão alguns objetos que Jacinto ou alguma de nós poderá falar a respeito dele. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Piedade. A imagem de Nossa Senhora da Piedade estava na guarda do senhor bispo diocesano. Como essas coroas também são as históricas, nós não sabemos se esta pequena coroa aqui foi da primeira imagem, nem esta segunda aqui se é de Nossa Senhora das Dores, porque a primeira padroeira de Cajazeiras foi Nossa Senhora das Dores. Então, esse objeto é o mais precioso do museu e que essa imagem pertenceu à mãe minha. Inclusive, diziam que ela, para começar a história, a igrejinha, ela colocava esta imagem dentro de um balaio, no pequeno balaio, com os panos bordados em redas, e colocava para as pessoas e a igreja rezar. Thelita Moreira Figueiredo vai fazer também outras considerações. Eu falaria sobre essa coroa, que ela deve ter muito valor, como você está vendo. Ouro, maciço, rubi e águas marinhas, pedras preciosíssimas. Então, ela tem valor como objeto e tem o valor histórico. Nós desconhecemos como ela chegou aqui, se é doação, como foi. Mas que é um dos objetos do museu de maior valor, está nessa coroa. Essa outra muito pequena, mas um trabalho muito bem elaborado em ouro também, que deve ter um valor muito grande e historicamente deve ter também seu valor. E a santa, que é de madeira, ela também tem o valor, muito, tanto histórico como... Passo a Francisquinha para falar alguma coisa sobre esse negócio. Esta cúpula que chamam, né, a cúpula, ela foi feita para ser transportada de Sousa aqui para Cajazeiras, o ostensório com a partícula que foi aparecida em Sousa, que a história do Congresso foi muito ligado a isso. Essa partícula apareceu lá no capim e as pessoas encontraram. E a história mesmo, o milagre que acho que aconteceu é que a partícula já fazia muitos dias que estava lá neste capim e vários carneirinhos estavam quase ajoelhados protegendo essa partícula. Então, ela trouxeram de Sousa que o ostensório colocado aí nesta cúpula e Dom João da Mata, que era o atual bispo de Cajazeiras nessa época, ajoelhado segurando o ostensório com a partícula, com a hóstia, né? De Sousa aqui para Cajazeiras. Aí foi sobre o Congresso Eucarístico. Este móvel aqui foi o primeiro santuário que, no tempo de Mãe Aninha, mãe de Padre Rulim, foi o primeiro santuário que foi exposto aqui em Cajazeiras, na igreja, na antiga capela, como é o nome? Nossa Senhora das Dores. Esse santuário também no estilo barroco, também é uma das peças mais valiosas também, porque é um pouco hoje difícil de ser encontrado, né? Porque ele ainda tem todas as características desse estilo daquela época. Nós temos essas duas Nossa Senhoras, também madeira, elas estão estragadas, mas havia outras também, mas estas desapareceram. Inclusive, nós santas que tinha ornamentos em ouro, propriamente o estilo barroco, mas já foi depois dessa época. Não tem assim tanto valor histórico, mas também marca também uma época. Vários desses santuários havia também no museu e também desaparecidos. Esses que vocês estão vendo aqui são estolas que os padres usavam nas missas e nas cerimônias litúrgicas. Passar para a Jacinta. Bem, nós estamos aqui agora vendo o chapéu de Padre Inácio de Souza Rulim, aqui consta como fundador de Cajazeiras, quando, no entanto, nós sabemos que
o verdadeiro fundador de Cajazeiras foi o seu pai, né? Vital de Souza Rolim, né? Mas aqui é um objeto também, peça preciosa para o museu, né? Para a nossa história. Eis aqui também as peças, objetos sacros, né? Usado também no Congresso Eucarístico de 39, né? Os castiçais, os estandartes de Nossa Senhora das Graças e essa Nossa Senhora da Conceição. Santa Terezinha. Essa daqui a gente acha, nós não temos com certeza, mas que servia para batizar as crianças da época, né? Essa daqui é a chave da primeira igreja de Cajazeiras. Está filmando porque nós sabemos que é essa chave porque estava identificada. Salvou-se essa identificação. Este missal aqui era usado também nas missas de 1913. Nós também conseguimos, porque estava feita uma anotação dentro do missal. Esse também é um missal mais antigo do que esse, nós não sabemos a época. Esse é o símbolo pascal. Também não sabemos também a época. Essa daqui era o prato e a jarra que os padres usavam para lavar as mãos antes da missa. E as matracas que anunciavam a morte de Cristo durante a Semana Santa. E aqui são os escudos e emblemas do Congresso Eucarístico. Os paramentos também usados aqui pelos bispos da diocese. A diocese já teve 5 bispos. E esse aqui eram os paramentos. Esse daqui foi usado no colégio diocesano Padre Rolim. Também era usado lá. E também paramentos, estolas, não é? A bandeira do Congresso, que as pessoas que assistiram o Congresso, né, quando chegam aqui, que nos visitam, elas ficam sensibilizadas, né, cheias de sentimentos, porque foi a bandeira, mas está muito estragada. E esses paramentos também eram usados pelo bispo Dom Moisés, Dom João da Mata, Dom Gelém, Dom Mozinho. Só que o senhor bispo não usou, o bispo atual, Dom Zacarias, não usou mais esses paramentos, mas todos os outros bispos de épocas. Este casaco foi usado por mãe Aninha, a mãe do fundador de Cajazeiras, Padre Inácio de Souza Rolim. E essa estola aqui foi usada pelo primeiro bispo da Paraíba, Dom Adalto. Púlpito também muito conhecido, né? Não é tão antigo como os outros objetos, mas foi usado foi usado na época do Congresso, e depois os padres e os outros bispos ficaram usando também. Essa mala também, esse baú também aqui é muito antigo, foi doado pertenceu ao primeiro museu, foi exposto. E ficará também em exposição quando for organizada a sala e os objetos para serem expostos novamente. Acabamos de ver aí essas peças em exposição, não é? Que marca realmente essas peças, marca a memória de nossa cidade. Porque o que seria de nós, o que seria de uma cidade sem memória e sem história? Uma cidade sem memória é uma cidade sem história, né? Então, esse segundo momento aqui é exatamente para a gente tentar, né, levantar a questão, o que a gente pode fazer em cima disso daqui. A partir dessa exposição, o que a gente pode buscar, lutar para conseguir resgatar ou então recuperar este museu, né? Essas peças que a gente não pode mais deixar aí a Deus dará, né? Ao Léo. Então, a gente pensa, em primeiro lugar, abrir uma sessão de debate, um fórum de debate, para questionar e saber o com quem, uma ideia assim, de alguém, ou algum cajazeirense, o que ele poderia fazer, orientar, para a gente começar a criar uma associação ou uma fundação para ser instituído o Museu de Cajazeiras. Bem, hoje aqui nós contamos com a presença do historiador, professor Deusdedito Leitão, que a gente convidou para visitar a nossa exposição. E eu gostaria que, nesse momento, ele aqui fizesse algumas colocações, o que poderia ser feito em relação a tudo isso, em relação o que ele poderia nos ajudar. E aqui também
não sei se essa fita aqui vai ser passada para outros cajazeirenses, que isso aqui seria como uma forma de apelação, é uma maneira como a gente apelar para todo mundo ver se nos ajuda a fazer alguma coisa para recuperar este museu. Então, professor Deusdério, eu gostaria que o senhor colocasse aqui alguma coisa, sei lá, alguma esperança, uma palavra de esperança aqui para nós. Pois não, eu me sinto assim muito feliz por saber do esforço de vocês na recuperação do museu, o velho Museu Diocesano de Cajazeiras. Eu já tinha conversado aqui com algumas pessoas, tinha dito a Mercedes, que achava que o melhor caminho seria a organização de uma fundação, Museu de Cajazeiras, ou que outro nome pudesse ter. Essa fundação oferece assim muita flexibilidade em termos financeiros, em termos administrativos, podia manter relacionamentos, intercâmbio com organismos diversos, do país, do estrangeiro, porque o estrangeiro ajuda muito, eles oferecem recursos demais para isso. É só bater na porta deles, dessas instituições. Há uma fundação em Portugal que é fabulosa, ela dá recursos demais para essas coisas. E há no Brasil a chamada Lei Sarney, que é o grande caminho a percorrer. Porque quem destina a ajuda a uma instituição cultural tem o desconto no imposto de renda, tem as vantagens que levam todo esse povo a ser generoso, a dar alguma coisa para essas instituições. De modo que a minha primeira sugestão seria no sentido de se consultar a comunidade da viabilidade de se organizar uma fundação voltada para o funcionamento, manutenção e preservação desse acervo que está aqui, que ainda tem alguma coisa de importante e valioso. Então essa seria a minha primeira sugestão, acrescida dos meus votos de que isso possa dar bons frutos e possa trazer para todos nós cajazeirenses a alegria de saber que o velho museu está sendo recuperado e dentro de pouco tempo voltará a ser mais uma casa cultural a honrar as nossas tradições. Então, professor Deusdério, eu gostaria que o senhor só confirmasse a presença aqui do senhor, se a gente tentar conseguir um debate, um fórum de debate acerca em relação ao museu, a criação do museu. Isso a gente... Nós poderíamos até convocar outras pessoas mais interessadas, que já estão assim envolvidas, né, por essas atividades de museu. Aí João Pessoa, a moça que eu tenho assim muita estima por ela, e ela muito amiga, ela sempre está lá em casa e recorre aos meus préstimos. Ela trabalha na Fundação Casa Zé Américo, Ana Isabel. É espetacular, extraordinário, tem um senso de organização impressionante. Eu poderia combinar com a Ana Isabel para vir aqui, participaria desses fóruns de debate, ela traria umas ideias para vocês, e ela tem assim uma particularidade muito boa que vocês podiam utilizar muito, ela poderia ministrar aqui um curso de recuperação de documentos, restauração de documentos, que ela tem dado muitos cursos, curso de encadernação, que vocês podiam pegar essas coisas que estão espaço assim, em termos de jornais, assim, encadernar, ela podia mandar um curso aqui de encadernação, um curso de restauração do documento, e poderia trazer também a sua contribuição, suas ideias em como deve ser a instituição, como deve funcionar, e os caminhos que a instituição devia percorrer para atingir seus objetivos. Professor, muito obrigada. Agradeço demais a presença e o esforço do senhor ter vindo até aqui. Bom, agora nesse momento eu gostaria também de ouvir pelo menos uma palavra de força aqui dada por Tantino. Pessoa que nós convidamos, foi a primeira pessoa que nós convidamos, além do nosso grupo, para nos ajudar, é a pessoa de Tantino Cartaz. Tantino, você vai nos ajudar? Bem, quanto a essa pergunta, você vai nos ajudar? Eu tenho a dizer o seguinte, é que eu acho que não só eu, mas como todos os cajazeirenses, têm a obrigação de fazer uma restauração deste museu, que isso é a história de Cajazeiras. E todos os filhos de Cajazeiras, todos os descendentes, podemos assim dizer, têm a obrigação de conhecê-la. E aqui estão vários objetos antigos, sabemos que grande parte já foi prejudicado, desviados, mas vocês que fazem essa comissão hoje, tiveram a iniciativa de restaurar o Museu de Cajazeiras, que antecipadamente eu dou meus parabéns, vocês devem procurar reaver todo aquele material
que está localizado em algumas partes que nós sabemos, conhecemos pelo zum, zum, zum. Eu tenho isso, tenho aquilo. Como nesse instante eu estava conversando com o Deusdedit Leitão, e ele se prontificou. Não quero aqui, de maneira nenhuma, fazer com que seja fincada a promessa que ele deu, que acredito perfeitamente que para ele é um prazer entregar a direção da fundação, podemos assim dizer, do Museu de Cajazeiras, uma revista que muito marcou na década de, não me lembro bem, mas talvez na década de 20, na década de 20 a 30. É uma revista que traz muito documento, fala muito da cultura de Cajazeiras, é a Flor de Lis. E eu fico muito satisfeito se porventura aquela revista voltar, porque muitos personagens que passaram por aqui naquela época estão ali fincados, e é uma oportunidade para que os filhos jovens de Cajazeiras hoje vejam, através do estudo, como era que os homens naquela época pensavam, raciocinavam, e faziam com que Cajazeiras crescesse no impulso não só físico, como também no seu impulso intelectual. P6. Obrigado. Que o Instituto Histórico agora está com nova direção. O presidente é o Dr. Joacil de Brito Pereira, e ele está na preocupação de expandir, interiorizar a ação do Instituto Histórico. Então, a ideia inicial é criar secções do Instituto em Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Souza e Guarabira. Inclusive, ele me credenciou a manter contatos aqui com o pessoal mais interessado nisso. Ele, então, voltaria aqui num dia para promover a fundação de uma secção local do Instituto Histórico. Então, o Instituto Histórico, pela sua própria natureza, poderia ser um órgão responsável pela manutenção do museu, né? Porque o Instituto Histórico já tem, ele podia aproveitar a organização que já tem, o Instituto Histórico Jaguaparaibano, sucursal de Cajazeira ou secção de Cajazeiras. Então, o pessoal daqui que fosse agrupado essa secção, todos passariam a ser sócio correspondente do Instituto Histórico. Então, já tinha toda a organicidade já em favor do empreendimento de Cajazeiras. Isso também é uma ideia, porque vocês podem, naturalmente, pensar nisso, e eu vou levar para ele também, já, assim, essas ideias, o que eu vi aqui em relação ao museu. Agora nós vamos ter a palavra do nosso vigário, que nos cedeu essas instalações para que as peças fossem expostas, e a gente queria também as considerações dele. Acho que essa dica ou essa sugestão do historiador Deusdedit Leitão é o fruto melhor desse encontro, porque estávamos aqui tateando, tentando uma solução para o resto do que foi o Museu de Cajazeiras, o único, por sinal. Então, podemos dizer o Museu de Cajazeiras, que seja Museu Padre Rolim, ou Museu Religioso, Histórico, Geográfico. Qual era o nome certo? Era Museu Diocesano? Devia ser Museu Diocesano. O pessoal, o nome era Museu da Diocese, Museu Diocesano, Museu Padre Rolim. Eu conheci funcionando lá na Ação Católica. Sim, eu também. Um período bom. Com muitas outras peças em estado de conservação em melhor estado de conservação. Bem, essa dica essa iniciativa ser assumida pelo Museu Histórico Paraibano é feliz, muito feliz. E esperamos também o livro do professor Deusdedit. O livro vai ser um subsídio indispensável, muito útil para a compreensão disso que foi o Museu Diocesano, Religioso, Histórico de Cajazeiras. Eu digo histórico geográfico porque eu, como menino, ou já como seminarista, vi peças que tinham valor também geográfico, né? Um valor geográfico, não só histórico, geográfico também. Se Cajazeiras, a esta altura da sua história,
retomar o cuidado do museu, reestruturar o museu, ela terá dado ou terá recuperado os passos que não deu ou os passos que deu para trás. Para a equipe que está reestruturando o museu, meus parabéns e os votos de bom trabalho. Muito obrigado. Nós agradecemos as pessoas que estão aqui presentes, muito felizes, porque surgiram ideias que poderão nos entusiasmar muito e levar à frente essas ideias, como as do professor Deusdedito Leitão e de Tantino Cartacho. E queria também deixar bem gravado aqui nesse momento a presença do casal João Cunha e Detinha Leitão, que, como nós falamos, isso aqui tudo começou, essas ideias começaram por causa das comemorações do Congresso, e eles começaram a namorar na época do Congresso. E se casaram, é uma família feliz, e aqui estão. A gente vai concluir agradecendo também, muito feliz pela presença deles, desse casal.